Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estamos felizes porque estamos mais um dia na casa do Senhor. Verdade. Que bênção, não é verdade? A palavra do Senhor no livro de Salmos. Hoje, esse salmo veio no meu coração, 84. Se você tiver sua Bíblia, 84. fique à vontade para abrir e acompanhar a leitura conosco. Salmos 84. Todos acharam, amém? Amém. Quem achou, fica de pé, por favor. Estamos na presença do nosso Deus, não é verdade? Salmos 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela, até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Como são felizes os que habitam em tua casa. Você pode dizer para quem está do seu lado, mesmo de máscara, né? Às vezes a gente fala e não entende muito, né, o que o outro está falando, mas diga para essa pessoa como você é feliz. Porque você está na casa do Senhor. Como é feliz cada um de nós que estamos nesse tempo aqui, dedicando as nossas vidas ao nosso Deus. Eu leio salmos assim, eu fico até emocionado, porque é um privilégio, irmãos, para mim e para você, nesta manhã estarmos na casa do Senhor. Amém. Lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus se faz presente, né? Um lugar onde Deus fala ao nosso coração, um lugar onde a gente pode estar em comunhão, né? Quantos irmãos a gente não vê durante a semana, mas no domingo a gente pode se ver novamente. Amém. Eu acredito que Deus também se alegra com tudo isso, que Deus fica feliz quando Ele vê os seus filhos na casa dele, e Deus está feliz com você nessa manhã, amém, queridos? E nós também temos essa felicidade, porque o Salmo diz: como é feliz aqueles que habitam em tua casa. Aleluia. Eu espero que o Senhor fale algo especial no nosso coração. Amém. Nessa manhã, nesse dia, que seja um tempo muito especial, através dos louvores, da palavra, das orações, que seja um tempo muito especial para cada um de nós. Vamos falar com Deus, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, e nesse momento entregue sua vida, seu coração, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos a Deus, porque com certeza você veio aqui, neste lugar, porque Deus trouxe você. Ele permitiu nós estarmos aqui. E eu creio que Ele tem algo especial para nós nesta manhã. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos nesta manhã, porque o Senhor nos deu uma semana onde nós vivemos muitos desafios, ó Pai. Sejam eles difíceis ou fáceis, mas todos nós vivemos num contexto em que fomos conduzidos pelo Senhor. E neste dia, aqui estamos, no primeiro dia da semana, na sua casa. Como diz esse salmo, Deus, como é agradável o lugar da tua habitação. Como é bom, Senhor, estarmos novamente na tua casa. Como é bom começar a semana no melhor lugar, que é a casa do nosso Pai. Amém. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por esse privilégio de renovar a nossa esperança, a nossa fé, de ajustar alguma coisa na nossa vida, alguma coisa que o Senhor olha para nós e diz: filho, filha, isso aqui precisa ajustar, isso aqui precisa mudar. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Dedicamos a Deus, abrimos nosso coração, nossos pensamentos ao Senhor,
para que tudo que for feito, ó Deus, venha de encontro ao nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, precisamos ouvir a sua voz nesta manhã. Em cada ato, em cada ação, tudo que nós fizemos, desde o momento em que nós lemos esse texto, a oração, as canções, a tua palavra, que o Senhor continue falando conosco, Deus. Nós queremos sair desse lugar transformados. Nós queremos sentir o toque do Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te pertence. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Talvez algum ato, alguma palavra, algum pensamento que foi até involuntário, mas perdoa-nos, ó Deus, para que nós estejamos puros diante da tua santa presença. Que nós possamos orar, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, e chegue ao teu trono de graça para te adorar, para te exaltar. É para isso que nós estamos aqui, Senhor, para fazer o nosso melhor. A nossa adoração seja o melhor para o Senhor, e que seja assim nos meus lábios, nos lábios de cada irmão, cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, Pai. E o Senhor manifeste o teu poder em nós e através de nós. Oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, vamos adorar. Paz a todos os irmãos. Como foi falado, que bom é estar mais um dia na casa do Senhor. É um presente, é um privilégio. Mais um dia na casa do nosso Deus. Então, com alegria, vamos louvar ao Senhor neste dia.
tua casa, Senhor Jesus. Todos os dias são os dias do Senhor, mas este momento é um momento de privilégio, que podemos nos ajuntar, que podemos todos juntos aqui louvar o teu nome e levantar a ti as nossas mãos, ó Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que és, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Derrama chuva, chuva de bênção, Deus, chuva de poder neste lugar, na vida de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz a todos. Vamos continuar orando. Nós cantamos Faz Chover. Faz chover aqui no sentido de chuvas de bênçãos, né? Lógico que a chuva física nos abençoa, mas quando nós cantamos Faz Chover, significa que nós pedimos que Deus nos dê bastante mais bênçãos, que dentro daquilo que nós precisamos. Nós temos que chuva, nós devemos de algo abundante. Então, quando Deus manda a chuva, significa que Deus abençoa bastante o seu povo, bastante as nossas necessidades. É esse sentido que também nós cantamos que faz chover. No domingo passado eu estava pedindo pela Patrícia, a esposa do Rodrigo, né, da irmã Benê, sobre a cirurgia. Eu até encontrei com o Rodrigo ontem. Ela fez a cirurgia, está se recuperando em casa. Vamos agradecer a Deus pela cirurgia, foi tudo bem, né? Mas ela vai passar mais alguns dias em casa na recuperação. Então é importante nós estarmos orando para que tudo também ocorra bem. E vamos continuar caminhando pelos nossos pedidos. Nossa igreja, repara-se nos grupos, nós temos várias pessoas que pedem oração, né? Eu vejo pelo grupo de intercessão, nós temos os pedidos que os irmãos fazem de domingo, de manhã e à noite. Tem os pedidos que são colocados às terças-feiras. Tem os pedidos que são colocados no bazar durante a semana, né? Muito mais pedidos que você imagina são colocados aqui na igreja. Várias pessoas de fora que pedem oração para nós. Então nós temos que estar clamando também por esses pedidos, consagrar todos esses pedidos das pessoas que têm feito em nossa igreja. E também por os pedidos dos irmãos, né? Por intercessão, vários irmãos às vezes pedem por alguém, por algum familiar, algum amigo, algum vizinho. E todos nós temos as nossas necessidades, todos nós aqui sem exceção, né? Você tem as suas necessidades do seu coração. Mesmo você tem apenas agradecimentos, mas sempre tem alguém que você precisa orar. Pense nisso, às vezes, olha, está tudo bem comigo, não é urgente, mas com certeza existe alguém que, ainda que você não precisar de uma oração urgente hoje, mas se você não precisasse, existe alguém que você conhece que precisa de oração. Então vamos clamar nesse momento, vamos lembrar, são vários pedidos, pessoas que estão doentes, fazendo alguns tratamentos, né? Estou lembrando do gêmeo da irmã Noêmia, por exemplo, o Valdir, precisa das nossas orações, todo o tratamento que ele está fazendo, referente ao tumor, e há vários outros pedidos. Vamos clamar a Deus nesse momento, vamos ficar de joelhos, se você assim desejar, vamos humildemente pedir a Deus que nos abençoe essa manhã. Você também que está em casa, acompanhe comigo, para que nós possamos clamar as bênçãos do Senhor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós humildemente, Deus, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha atender os nossos pedidos, Pai, mais uma vez, pois a cada dia, continuamente, as lutas se renovam, as dificuldades são novas e sempre precisamos das bênçãos do Senhor, tanto nós quanto aqueles que vivem conosco, Deus, os nossos parentes, os nossos amigos, nossa família, todos precisam das bênçãos do Senhor. Por isso eu peço de forma especial, todos que estão acompanhando essa transmissão em casa, os que estão aqui, o Senhor conhece o pedido de cada um que está no seu coração, está no seu íntimo. Atende, Deus, de cada um, alguém que esteja indo por um familiar, por uma questão de saúde, pela conversão de alguém querido, por alguma situação profissional, por alguma situação nas emoções, Pai, por alguma situação espiritual. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha sobre o coração de cada um, Deus, dando paz, tranquilidade, aumentando a fé, dando a confiança que o Senhor vai resolver tudo aquilo que nós não temos a capacidade, Deus. O Senhor vai colocar a situação correta, as pessoas corretas, o Senhor vai quebrar barreiras, Pai, em qualquer situação. Por isso nós consagramos os nossos pedidos, os nossos desejos na presença do Senhor, até para que o Senhor, Deus, examine nosso coração, se os nossos pedidos são corretos, ó Deus, se agradam ao Senhor, Pai. E o Senhor, segundo a Tua vontade e o Seu poder, há de nos atender. Nós consagramos também os pedidos que têm sido feitos em nossa igreja, continuamos pedindo pela vida da Patrícia, para que venha a ser recuperada em breve, pela cirurgia que ela fez, também pelo Valdir, ó Deus, o tratamento que ele está fazendo, para referente ao tumor, ó Deus. Também todos os pedidos que têm sido feitos em nossa igreja. Os irmãos têm depositado as suas petições nos domingos à noite, de manhã, às quartas-feiras, durante a semana do bazar, Pai. São várias pessoas que vêm pedir oração, Deus, pois todos reconhecemos que precisamos de Deus.
entenda cada situação, que não haja situações difíceis. A partir da dúvida do nosso coração, às vezes a demora, às vezes a dificuldade pode enfraquecer a fé de alguém. Mas eu peço que o Espírito Santo nos venha atuar em cada coração, nos dando direção, nos fortalecendo, Deus, dando-nos a solução para aquilo que nós precisamos, abençoando a nossa casa, a nossa família, abençoando a nossa igreja aqui em Vila Ativa, Deus, para que o Senhor faça que as bênçãos venham sobre nós, todas as questões também da igreja, Deus, que em tudo o Senhor possa estar cuidando, Deus, a partir do nosso coração, tudo que não provém do Senhor, Deus, qualquer tentação, Deus, qualquer dúvida, qualquer tristeza, qualquer ansiedade, Deus, tudo aquilo que não vem de Deus, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, qualquer obra do diabo que foi lançada contra qualquer um dos seus servos, qualquer dúvida, Deus, mas em nome de Jesus, nós temos o teu poder, nós temos que realmente o Senhor pode fazer chover bênçãos sobre nós, Deus, quando nós cantamos, Deus, nós queremos a cada dia, Deus, faz chover, Deus, essas bênçãos, nós estamos precisando, Deus, sempre, Deus, para que também o Senhor não seja glorificado, para que também pessoas possam conhecer Jesus como Salvador, ao ouvir os nossos testemunhos, Pai. Por isso nós consagramos todos os nossos pedidos, consagramos a nossa vida, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Se algo em nosso coração que está atrapalhando as respostas do Senhor, nós pedimos perdão, Deus, que não haja nenhum pecado, que não haja nada, Deus, que não haja nenhuma incredulidade na nossa parte, Deus, que venha atrapalhar as bênçãos do Senhor. Remove também essas barreiras. Por isso nós consagramos todos os nossos pedidos e a nossa vida esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, assentados como vocês estão, eu quero passar alguns recados aos irmãos. O primeiro deles falando sobre o batismo e novos membros, tá bom? No mês de dezembro nós vamos ter batismo, então eu quero incentivar você a não perder essa oportunidade. Estou falando, mas não se esqueçam que a gente também faz a transmissão, então pode ser que alguém que está visitando, né, nossa igreja já há um tempo, quer se batizar, então venha hoje às 17h30, lá na minha sala já temos um grupo, nós vamos estar conversando sobre o batismo, tá bom? Então a gente precisa preparar esses candidatos ao batismo através de um curso. Então, se esse é o seu desejo, se é o momento que você acha que precisa se batizar, converse conosco hoje às 17h30. E os novos membros também, a gente sempre gosta de estreitar, né, os laços e a proximidade. Então você que tem frequentado a nossa igreja e quer se tornar membro, então venha às 17h30, mas não perca a oportunidade, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então se você sente isso no seu coração, então venha participar conosco desse encontro às 17h30, tá bom? E por falar em visitantes, hoje nós temos uma família muito especial conosco, né? Está aqui conosco o Ronald, a Laís e a filhinha. Eles estão morando lá na Espanha, né? Mas frequentaram a nossa igreja aqui por um bom tempo, né? A gente conversou um pouquinho antes do culto. E eu queria orar por eles, porque eles estão passando aqui um período de férias e vão retornar para a Espanha na quarta-feira, né? Então vamos orar, igreja, por eles, né? Que eles, quando podem, estão sempre conosco. Eu vejo muito ali na transmissão, né, que a gente faz do culto, eles também acompanham a gente lá na Espanha, né? Então que Deus abençoe muito vocês e que vocês continuem sendo dirigidos pelo Senhor, tá bom? Então vamos abençoá-los, estende as suas mãos, tá bom? Eu só não me lembro, me perdoe, o nome da filhinha, Catarina. Então vamos orar por essa família. Querido Deus e Pai Celestial, no nome de Jesus, nós agradecemos pela família tão amada que está aqui conosco, nos visitando novamente. Obrigado a Deus pela vida deles. Colocamos o Ronald, a Laís e a Catarina nas suas mãos, ó Deus, pedindo que o Senhor continue com eles, nesses projetos, nesses planos que eles foram viver fora do nosso país, em outro local, e que o Senhor continue dando a direção que eles precisam, Pai. Que Teu Espírito Santo possa guiá-los, capacitá-los e dirigi-los conforme a Tua vontade, Senhor. Conduz todas as coisas em suas vidas e obrigado por eles estarem aqui conosco e que eles possam continuar
firmes sempre em tua presença, em qualquer lugar que eles estiverem, eles sempre estejam em comunhão com o Senhor. Nós abençoamos a vida deles e pedimos que o retorno ao seu lar, lá na Espanha, e o Senhor também continue conduzindo esta viagem, Pai, para que seja bem sucedida, eles possam chegar em paz juntamente com a sua família. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, queridos? Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Muito bem. Continuando aqui com os recados, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, vamos ter um encontro da terceira idade, tá bom? Então você que é da terceira idade, vai ser o dia inteiro aqui, tá bom? Vai começar com café da manhã, vai ter almoço, lanche da tarde, né? E também, entre esses momentos, vai ter uma palavra, vai ter um louvor. Então venha participar, converse com a irmã Maria José, tá bom? Para você saber de mais detalhes. No próximo sábado também nós vamos ter, a partir das 19 horas, um encontro de casais. É o último encontro de casais da nossa igreja. Nós vamos retornar só depois em fevereiro. Então você que é casado, você que namora, você que está noivo, venha participar. A palavra é específica para os casais, para a família. Nós temos um ministério infantil funcionando, depois nós temos sempre uma confraternização, né? Um momento de comunhão. Então eu quero incentivar você, casal, a estar conosco participando desta programação, tá bom? Outro recadinho é falando da ceia do Senhor no próximo domingo, de manhã e à noite, tá bom? Venha preparado, que também é sempre um tempo especial para nós estarmos juntos, relembrando da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom, meus irmãos? Esses eram os avisos. Agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar, entregar aqui no gasofilácio, ou durante a semana fazer a sua transferência. Nesse momento nós vamos ter duas intercessoras ali também à frente. Se você quiser deixar um pedido de oração, nós vamos estar orando por você, por esse motivo, durante a semana, tá bom? Queria deixar aqui um versículo da palavra de Deus aos irmãos, que diz assim, eu vou olhar aqui, porque Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Está lá em 1 Samuel 15, 22, né? Isso. Muito importante a gente entender que o dízimo, a oferta, ela é algo que Deus pede para nós, né? Assim como Ele quer que a gente leia a Bíblia, que a gente ore, que a gente esteja na igreja, que a gente sirva a Ele no ministério, exercendo os nossos dons. Deus também, Ele muitas vezes quer ver a nossa obediência nas finanças também, porque uma das coisas mais difíceis às vezes é a gente entender esse procedimento, esse processo na nossa vida, principalmente quando se fala sobre dinheiro. Mas a Bíblia, ela é muito clara quando fala sobre dinheiro, sobre finanças. Jesus mesmo, certa vez ele elogiou, né, quando aquela mulher, tem uma passagem que fala que Jesus, ele elogiou as 2 moedinhas que uma mulher trouxe lá como oferta. Jesus, outra passagem, estava sentado à frente da onde as pessoas colocavam as suas ofertas. Então nós vemos vários textos falando sobre oferta, né, sobre dinheiro. E hoje não é diferente, meus irmãos. A igreja, nós que somos filhos de Deus, precisamos ter esse entendimento de continuar abençoando a casa de Deus. Os irmãos viram nos avisos, nós temos várias programações. Graças a Deus, alguns ministérios já estão retomando as suas atividades, e tudo isso é feito, né, com o nosso investimento do dinheiro, do dízimo e da oferta. Então eu incentivo, né, a nossa igreja a continuar sendo fiel no dízimo e na oferta, e com certeza Deus irá abençoar a sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé agora nesse momento e vamos orar a Deus, consagrando o nosso dízimo e a nossa oferta. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado
também por esse momento, pois sabemos que o dízimo e a oferta, ela também é uma adoração ao Senhor, é uma expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim como esta palavra foi compartilhada, que o Senhor, Ele requer obediência, e nós, como os teus filhos, precisamos obedecer a tua palavra, não só em algumas partes, mas toda ela. E isso inclui o nosso dízimo, a nossa oferta. Nos ajuda, Pai, mesmo em momentos difíceis, a sermos fiéis à tua palavra. Nos ajuda, nos capacita, nos dá sabedoria, principalmente para administrar os recursos financeiros que nós temos, para que o nosso coração tenha a alegria de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Multiplica na vida dos nossos irmãos. Abre portas, ó Deus, para aqueles que estão com dificuldades. Ó Deus, venha suprir a necessidade daquele que porventura está passando por uma dificuldade financeira, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos dar entendimento em como administrar os nossos recursos financeiros, para que haja alegria no nosso coração e disposição de entregar uma parte daquilo que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Obrigado pela tua igreja. Abençoa-nos, ó Pai, também como diretoria administrativa, para que possamos administrar esses recursos da melhor forma possível. E assim, ó Deus, o teu nome continue sendo glorificado, assim a tua obra continue avançando, assim as programações continuem acontecendo, porque com certeza esse é o desejo do teu coração. Oramos, consagramos nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
duvide disso, nunca. Deus nos ama tanto que quer falar conosco, que Ele fala conosco. Aproveitando, antes da gente meditar na palavra do Senhor, chegou o presente diário, tá bom? Então, eu queria apresentar aqui aos irmãos, porque alguns irmãos sempre nos perguntam, né, se já chegou o presente diário. Então, eu trouxe aqui um exemplar, mas nós temos lá na secretaria, se você quiser adquirir, Juliana, depois, mais para frente, tá bom? Sempre deixa aí na recepção, aí vocês podem pegar com a equipe da recepção, tá bom? Os irmãos podem adquirir por R$10, tá bom? A gente compra e repassa sem nenhum lucro para nós, né? A gente repassa aos irmãos o valor que a gente compra, tá bom? Porque a gente sabe que os irmãos gostam de ler, né? De ter um livrinho como devocional, e nós temos aqui leituras de 1º de janeiro até 31 de dezembro, tá bom? Então são textos bíblicos, uma meditação. Você também pode adquirir e dar de presente, né? Tem muitos irmãos que fazem isso, eles compram, né? E dão de presente para o vizinho, que é uma forma também de evangelizar, né? Você está dando um presente que vai ser útil na vida da pessoa, Deus vai falar com ela e você vai estar fazendo missões ao mesmo tempo, tá bom? Só que a gente comprou uma caixa, tá? Então não deixe para a última hora, porque sempre acaba rapidinho. Então pegue na recepção. Se você não veio preparado, não tem problema, pode deixar seu nome, depois você acerta, tá? Ou então durante a semana você pega lá na secretaria com a Amanda, tá bom, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos, vamos meditar na palavra do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós já ouvimos e vimos nesta manhã. E agora, esse momento ele é tão especial quanto outros. É o momento da Tua palavra. Continua falando conosco, Deus. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, nesta manhã. Teu Espírito Santo tem liberdade para agir em nosso meio. Usa minha vida, Jesus. Usa minha vida, Espírito Santo, para que eu possa passar, transmitir aos irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você ainda não está cansado, então abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. E nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão.
Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi à Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimentos. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar, por gentileza. Bom, hoje eu quero falar com os irmãos nesse texto de Atos que nós estamos falando no domingo pela manhã, capítulos e textos, versículos desse livro que eu tenho dito que é tão importante para nós no contexto de igreja nos dias de hoje. Quando eu falo igreja, não estou falando só da questão física, né, dessa estrutura, mas eu estou falando sobre nós, igreja, eu e você. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos habitação de Deus. E assim como esses homens da igreja primitiva tiveram essas experiências, eu também acredito, meus irmãos, que nós podemos viver algumas experiências que são semelhantes aonde eles viveram. Vale ressaltar, e eu tenho dito isso desde o início, que duas coisas ressaltam na vida da igreja primitiva. Os irmãos se lembram? A primeira delas é a oração. Quando a gente vê a igreja primitiva daquela época vencendo os seus desafios, suportando as perseguições, vivendo dias de milagres, a gente sempre percebe na leitura que havia oração entre eles. Então, uma igreja que é vencedora, uma igreja que suporta os problemas, as dificuldades da vida, precisa ser uma igreja de oração. Nós precisamos ser uma igreja, pessoas que oram, que buscam a presença de Deus. Infelizmente, nem todos pensam dessa forma. Senão os cultos de oração seriam os cultos mais cheios
das igrejas, não estou falando só nossa, mas o culto da oração seria os cultos mais cheios. Mas infelizmente os cultos mais cheios às vezes quando alguém coloca uma faixa no portão da igreja e fala culto do milagre, o dia chegou, né? Então aí lota a igreja. Mas nós vemos na igreja primitiva que não havia um culto do milagre, mas eles estavam constantemente em oração, e por eles orarem, então aconteciam os milagres. Uma outra coisa que nós vemos no livro de Atos, na igreja primitiva, é que essa igreja, ela era cheia do Espírito Santo. Então nós também, como igreja, além de orarmos, ser uma igreja que busca a Deus em oração, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque você sabe, quem está acompanhando esse estudo, essas ministrações no livro de Atos, a gente vê que no capítulo 11, Pedro, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Só para recapitular, para você se encaixar na mensagem de hoje. Pedro, ele é judeu, né? E ele tem uma visão de Deus. E aí Deus fala para ele: Pedro, você precisa matar esses animais e comer. A visão de Pedro é que ele viu um lençol, e dentro desse lençol tinha vários animais que na época para ele e para os judeus eram impuros. E aí Pedro diz assim: Senhor, eu não posso me contaminar com isso. E aí Deus diz para Pedro: olha, você não pode julgar, você não pode dizer que uma coisa está contaminada se eu, Deus, torno isso puro. E aí nessa experiência de Pedro, então, ele vai até os cristãos gentios, e ali naquele momento, eles são batizados pelo Espírito Santo. Isso está no capítulo anterior, no capítulo 11, que nós lemos. Só para você lembrar aqui, que é importante pegar essa sequência. Capítulo 11, verso 15 diz: quando comecei a falar, Pedro, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então essas duas coisas, meus irmãos, eu espero que a gente tenha claro no nosso coração. Nós precisamos ser uma igreja de oração. E às vezes, para nós orarmos, a carne às vezes fala mais alto, né? Ah, vai orar de novo. Ah, mas olha, eu estou com preguiça. Ah, mas eu já orei bastante, eu já fiz minha parte. A gente ora 5 minutos e já acha que está suficiente. Meus irmãos, aqui a igreja, vocês sabem que nós já vimos outros textos que já passou no livro de Atos, que esta era a postura da igreja, que eles iam ao templo para orar. E certa ocasião, voltando um pouquinho mais, o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava reunida, porque eles estavam reunidos orando. Isso tem que estar muito claro para nós, porque de repente, quando a gente finalizar o livro de Atos, com certeza a gente nem vai lembrar de tudo que se foi falado, mas essas duas coisas você não pode esquecer: uma igreja de oração e uma igreja cheia do Espírito Santo. É isso que você precisa desejar, meus irmãos. Porque senão, se a gente não quiser viver esses momentos na nossa vida de oração, de ser cheio do Espírito Santo, nós vamos entrar e sair do mesmo jeito. Mas quando você olha os textos bíblicos, e nós vemos que a igreja orava, ela era cheia do Espírito Santo, alguma coisa acontecia no meio deles. E eu acredito, meus irmãos, que esse é o nosso desejo. O domingo, como eu disse, abri o culto aqui, é o primeiro dia da semana. A gente já teve uma semana difícil. A gente precisa, renovar a nossa esperança, a nossa fé, para saber que a gente vai encarar uma semana talvez difícil para nós. Então você está aqui se abastecendo da palavra de Deus. Você está aqui recebendo, sendo ministrado pela palavra, dizendo: olha, ainda há esperança para o meu filho que está perdido nas drogas.
Ainda há esperança para minha família que está destruída, que um está separado do outro. Ainda há esperança para Deus abrir uma porta de emprego. Ainda há esperança para Deus curar aquele que está enfermo. E é isso que a gente vê acontecendo na igreja primitiva. E é isso que vai acontecer se nós mantemos a nossa vida de oração e a nossa vida cheia do Espírito Santo. E aí não há dúvidas, meus irmãos, que as coisas comecem a acontecer. Agora, olhando para esse texto, o que é que nós podemos aprender diante de tantas coisas, sabe, importantes para nós? Hoje eu queria pensar com os irmãos, para nós descansarmos. Descansar. Você pode falar isso comigo? Descanse. Descansar. Descansar. É isso que Deus colocou no meu coração, segundo esse texto. Que nós precisamos descansar e saber que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Se a gente não crer assim, queridos, independente da sua luta que você tem vivido, não há razão de nós orarmos. Não há razão de nós, de repente, vir até mesmo para a igreja, ou há razão de ler a Bíblia. Porque se nós lemos a Bíblia de qualquer modo, de qualquer jeito, achando que os milagres aconteceram só no passado, a gente só vai estar lendo a Bíblia como um livro histórico, mas ele é um livro de poder, um livro de milagres, um livro sobrenatural. Que é onde a gente lê, vê coisas que aconteceram e que também podem, sim, acontecer na minha e na sua vida. Se a gente orar já descrendo, a palavra de Deus diz que se nós buscamos a Deus, se nós se achegamos a Deus, nós precisamos ter certeza que Ele recompensa aqueles que o buscam. Certeza, sem duvidar. Eu não sei quando, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é daqui a 2 horas, mas eu preciso ter certeza que quando eu busco a Deus, Ele irá responder a minha oração. Amém, meus irmãos? Então é isso que nós precisamos fazer. Descansar. Independente do problema que você está vivendo, independente da situação que você tem que resolver, descanse no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Esse texto aqui nos fala que Deus, Ele conhece as nossas lutas. Porque às vezes quando a gente passa por um problema, a primeira coisa que nós pensamos é: será que Deus está me vendo? Será que Deus, Ele ouviu a minha oração? Será que Deus, Ele está vendo o que eu estou vivendo? Meu Deus, está insuportável. Alguém pode dizer: será que Deus está vendo o que eu estou passando nessa vida? Mas eu quero te afirmar nesta manhã que Deus, Ele sabe, Ele conhece as lutas que você passa. Esse texto, ele deixa muito claro para nós isso. No comecinho do capítulo 12, os irmãos acompanharam, e nós vemos que Herodes, ele matou, Tiago, um dos seguidores de Jesus. Só que ele fazendo isso, os judeus daquela época, as pessoas daquela época, elas gostaram disso. E aí Herodes queria ser popular. A maioria do ser humano gosta disso, de popularidade. Deus permite isso. E aí, meus irmãos, eu pensando, orando, vendo aquilo que Deus falava no meu coração, eu pude ter um entendimento de que isso nada mais é do que Deus mostrando que todos estão sujeitos a problemas. É verdade. Tiago, ele era igual Pedro, um seguidor de Jesus. Pedro não era preferido mais de Deus do que Tiago. Mas eu tive a conclusão, lendo o texto e para ministrar aos irmãos, é que Deus, muitas vezes, Ele permite situações até terríveis para acontecer e dizer que nós precisamos e dependemos de Deus. Porque às vezes são perguntas que a gente faz. Puxa, por que eu estou indo na igreja
e só acontece coisa difícil, ruim na minha vida? Por que eu oro tanto e às vezes a minha família está destruída? Alguém pode dizer. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu faço jejum? E às vezes é uma luta atrás da outra, querido. Deus está mostrando para a gente que nós somos seres humanos e que eu passo por problema, você passa por problema. Eu não sou mais querido por Deus do que você, e nem você é mais querido por Deus do que eu. Ele nos ama igualmente, mas os problemas servem para nos mostrar que nós precisamos de Deus e que as coisas ruins, difíceis acontecem, até com os filhos de Deus. Vocês acham que Deus estava feliz quando Herodes matou a Tiago? Claro que não. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Tiago naquela época, e até hoje está lá, muito melhor do que vivendo nessa terra. Essa é a nossa esperança, não é isso? Porque lá no livro de Apocalipse nos fala que lá na eternidade não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mágoa. Irmãos, quem não quer um lugar assim? Eu quero isso. Eu acredito que você também. Porque lá na eternidade, todo o sofrimento que você passa aqui, toda a dificuldade que você tem hoje aqui, não vai existir na presença de Deus. Não vai existir lá no céu. Vai existir adoração a Deus. Vai existir ali a comunhão com Deus por toda a eternidade, meus irmãos. Só que quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que Deus permitiu sim Tiago morrer. E às vezes Deus permite algum irmão nosso ficar enfermo. Deus permite algum irmão nosso ficar desempregado. Deus permite algum irmão passar por um problema. Não é que Deus faz isso, mas Deus muitas vezes permite, para que a gente olhe e veja: eu preciso depender de Deus. Nós tivemos e sempre temos momento de intercessão no culto de manhã à noite, temos o culto de oração na terça-feira, e a gente vai ouvindo os pedidos de oração, e nós vamos percebendo que todos, homem, mulher, qualquer idade, passamos por problemas, mas não é porque a gente passa por problemas que Deus se esqueceu da gente. Deus, Ele sabe o que você está passando. Deus, Ele sabe quando você chora, quando você derrama as suas lágrimas, aonde talvez ninguém vê, talvez aonde ninguém saiba, talvez aonde você esconde no seu secreto, talvez lá no quarto, porque o marido não vê, tua esposa, os seus filhos, não sei, mas quando você derrama as lágrimas, onde está entristecido por alguma situação, Deus conhece o que você está passando. Deus, Ele sabe. E mesmo assim a gente precisa descansar. É um grande desafio. Mas quando a gente olha aqui, irmãos, preste atenção no que o texto está apontando para nós. Tiago, ele havia morrido. E o que a igreja estava fazendo? Ela estava fechada, ela estava trancada numa casa, orando. Tanto é que quando Pedro ele foi liberto, ele bateu lá na porta, né, e Rode precisou olhar lá, né, para ver quem era que estava batendo a porta. Escute isso. Aqueles irmãos, eles estavam com medo. Por isso que eles estavam com as portas trancadas. Eu e você também ficariam de portas trancadas. Principalmente sabendo que Herodes tinha matado um dos nossos irmãos e que tinha prendido Pedro. E a qualquer momento Herodes poderia também capturar alguns outros daqueles irmãos que estavam presos. Eles não queriam ser presos. Mas o foco aqui não é aquele povo que estava trancado. O foco aqui, nessa parte, é Pedro. O que ele está fazendo lá, quando ele foi preso? A gente precisa olhar no texto com detalhes. Diz aqui, no verso 5, se você puder acompanhar, diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava a Deus por ele. A igreja orava por ele. Havia uma dificuldade. Eles estavam tristes, com certeza.
Eles estavam com medo de Herodes, mas nada impedia a igreja de orar. Nada impedia a igreja de buscar a Deus por um milagre. Irmãos, quando a gente vê um texto assim, diante do problema que eu e você estamos passando, a gente precisa acreditar. Precisamos. Ainda que o inimigo coloque, eu preguei domingo à noite sobre os ataques que o diabo faz, né? Quando o diabo ataca, o que a gente tem que fazer? Esses ataques, essas opressões que às vezes nós sentimos na nossa vida, como por exemplo pensamentos que às vezes o inimigo coloca: ah, não vai dar certo, para de orar porque isso aí não vai acontecer nada. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres, uma igreja que acredita no poder da oração, que acredita que quando nós dobrarmos o nosso joelho, talvez não será naquele momento, mas a gente crê num Deus que está olhando por nós, e Ele vai agir em qualquer momento da nossa história, qualquer hora, assim como fez na vida de Pedro. E é interessante que nós percebemos aqui nesse texto, que Pedro ali, o que é que ele fazia? No verso 6, olha isso: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, preste atenção nisso, na noite anterior, quer dizer, no outro dia, Pedro iria ser julgado por Herodes, e você viu que Herodes matou Pedro. Então qual era a tendência de Pedro? Morrer. Mas diz aí, esse é o detalhe: Pedro estava o quê? Dormindo. Pedro estava dormindo, numa hora, num dia antes que ele iria ser julgado por alguém, Herodes, que acabou de matar Pedro. Tiago. Que bom que vocês estão atentos. A gente vai falando aí. Então, irmãos, esse detalhe do texto me chamou a atenção. Como que um homem, que no outro dia seria julgado por alguém que tinha autoridade e poder para matar, estava dormindo? E eu pude entender que Deus falou no meu coração, e eu espero que você entenda isso. Pedro descansou, porque a vida de Pedro estava nas mãos de Deus. Porque qualquer pessoa aqui dentro desse templo, a gente sabe disso, se nós estamos prestes a passar por um problema, às vezes a gente nem dorme. Muitos já viveram experiências assim. Eu tenho que resolver essa situação. Aí você acorda de madrugada, você levanta mais cedo, você vai orar, você abre a geladeira, bebe água, belisca alguma coisinha, né? Porque de madrugada às vezes dá fome, você levanta, preocupado. Às vezes você acorda mais cedo, às vezes o seu costume é acordar, um exemplo, 7 horas da manhã, aí você já desperta 5 horas, você já está lá, meu Deus, como eu vou resolver aquilo? Qualquer pessoa que estiver passando por um problema, ela vai ficar preocupada. Mas Deus, na sua palavra, mostra que Pedro estava dormindo. Ele tinha a notícia que Tiago tinha sido morto. E talvez Pedro poderia dizer assim: olha, eu não consigo dormir, meu irmão Tiago, Herodes matou, então amanhã é meu julgamento, então amanhã eu vou morrer também. E talvez Pedro poderia estar, ansioso, preocupado, mas mostra o texto, e é aquilo que o Senhor falou comigo, que Pedro estava dormindo. E isso eu entendo, meus irmãos, que Pedro estava descansando. A vida de Pedro estava nas mãos de Deus. E independente do seu problema nesta manhã, a gente precisa entender e trabalhar dentro do nosso coração, pedir força para o Espírito Santo e dizer: Deus, me ajuda a descansar no Senhor. Me ajuda a saber que a minha vida está nas suas mãos. Porque às vezes, irmãos, quando a gente passa por um problema, a gente parece que quer, é um cabo de guerra. Uma hora a gente entrega nas mãos de Deus, outra hora a gente
puxa, outra hora a gente entrega, Deus, eu confio no Senhor, mas outra hora a gente quer resolver, uma hora a gente coloca nas mãos de Deus, e outra hora a gente fala, não, eu sei como fazer, e a gente fica nesse cabo de guerra. Eu estou falando isso sobre fé, sobre confiar em Deus, entregar na mão do Senhor, e dizer, Deus, tudo que eu estou vivendo, qualquer área da minha vida, inclusive o meu coração, estão nas tuas mãos, Senhor. Amém. O Senhor está cuidando. Descanse. Descanse como Pedro descansou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Pedro, ele sabia que havia uma igreja que orava por ele. Tanto é que quando Pedro, ele foi liberto aqui por um anjo, a primeira coisa que ele fez foi ele ir para a comunhão dos irmãos. Isso aqui é muito forte, irmãos. Primeira coisa, quando o anjo libertou, olha o livramento de Deus. Quando o anjo libertou, e a gente viu aqui que ele dormia entre 2 soldados, uma escolta de 4 soldados, naquela época era 4 soldados para uma escolta, ou seja, havia 16 soldados, para não deixar Pedro escapar. Mas nada pode impedir o agir de Deus. Se você crer nessa manhã e puder descansar, você pode pensar e dizer, nada pode impedir o agir de Deus, porque o Herodes, ele fez do jeito dele, ele colocou soldados, não, e Pedro estava acorrentado, vocês viram que a própria corrente soltou. As pessoas, as circunstâncias, o diabo, ele pode querer fazer o que ele quiser, mas quando Deus quer fazer, nada pode impedir o agir de Deus, meus irmãos, amém? Amém. Nada pode impedir o agir de Deus. A gente precisa acreditar, Deus está no controle, Ele está cuidando da minha vida, da família, do trabalho, do dinheiro, dos negócios, da igreja. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, amém, meus irmãos? Amém. Deus está cuidando. Ah, pastor, mas é difícil se concentrar nisso, é difícil, sabe, pensar em descansar quando tem contas para pagar, é difícil descansar quando o marido, a esposa estão brigados, é difícil descansar quando os filhos estão afastados da igreja, é difícil descansar quando não se tem emprego no mercado de trabalho, é difícil descansar quando eu estou doente, enfim, meus irmãos, mas a palavra de Deus diz para você nessa manhã, descanse, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. E a gente precisa caminhar dessa forma. Porque foi isso que Pedro viveu. Foi dessa forma. Ele estava dormindo, estava descansando. Me perdoe a expressão, mas falando assim de uma forma mais, Pedro não estava nem aí o que ia acontecer no outro dia. Se Herodes me matar, se Herodes me libertar, a minha vida está nas mãos de Deus. Mas a gente não vê que Pedro, ele não estava nem aí. Ele tinha certeza que uma igreja estava orando por ele. Ele tinha certeza que ele tinha um lugar para ir. A gente precisa entender, meus irmãos, que dias difíceis a gente tem uma família que ora por nós. A gente precisa entender que quando são dias difíceis, você tem um lugar para vir, que é a casa do Senhor. Que é onde você se alimenta, que é onde você recebe pão do céu, que te sacia. Que é na casa do Senhor, aonde você revê seus irmãos, e de repente você sabe que alguém está com um problema maior que o teu. Porque às vezes durante a semana, o diabo tem isso, ele coloca lá nos seus pensamentos, só você está passando por isso, o teu problema, olha que tempestade está vindo aí na tua vida. Só que aí quando você vem na igreja, às vezes você ouve um pedido de oração, uma necessidade, você acaba concluindo assim, olha, eu não estou passando em nada, esqueci o que eu falei. Porque às vezes, irmãos, infelizmente, tem pessoas que estão passando até por problemas maiores do que você. Pedro estava vivendo um problema maior do que os irmãos deles que estavam trancados
que estavam com medo, mas Pedro já estava preso e estava descansando. Mas tinha irmãos orando por ele, intercedendo por ele. Por isso que eu falei que a nossa igreja, a nossa família Vila Diva precisa ser uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que busca a presença de Deus, uma igreja que se entrega, que se derrama na presença de Deus em oração. Porque é dessa forma que nós vamos ser fortalecidos diante das lutas que nós vivemos. Pedro tinha essa certeza. Tem irmãos orando por mim, eu vou me encontrar com eles. Foi o primeiro lugar quando Pedro foi liberto, foi se reunir com seus irmãos. E meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, você sabe, em várias áreas da nossa vida, e a igreja sim, é o melhor lugar para nós nos encontrarmos. Verdade. É o melhor lugar para nós estarmos. Para que a gente se fortaleça, para que ainda que você não esteja precisando, mas você possa orar por alguém. Ah, pastor, mas eu oro em casa, eu tenho comunhão. Isso tem virado um jargão dos desigrejados, que eu não vejo isso na Bíblia. Porque quando você vê, a igreja primitiva ela estava sempre reunida. Quando você olha para a igreja, em outras situações, Paulo ele escreve as cartas e cita irmãos que estavam reunidos nas casas. Não vejo na Bíblia um crente separado, um crente andando sozinho, isolado, mas uma igreja unida. E foi isso que mostra aqui Pedro justamente fazendo isso. Quando ele é liberto, a primeira coisa, vou me encontrar com os meus irmãos. E aí, vai dizendo um pouquinho mais, né? Sobre essa experiência de Pedro. Porque quando ele bate na porta, Rônio vai lá e diz: é Pedro. Vai lá para os outros irmãos e diz: é Pedro que está lá na porta. Pedro, chegou. Só que aí, alguns dizem que aquela moça, ela estava enganada, ela estava delirando. É meio contraditório, né? Uma igreja que estava orando, mas que não acreditou que Deus tinha feito um milagre. Isso até faz sentido pensarmos, porque o medo que aquela igreja tinha, talvez foi maior até do que a fé delas. Mas como o pastor estava orando, sim, eles estavam orando. Mas se eles acreditassem de verdade que Deus tivesse feito algo, quando o Rod estivesse falando: pessoal, é Pedro que está lá na porta. É Pedro, então abre logo. Deus ouviu a nossa oração. Abre logo, Rod, essa porta, deixa ele entrar. A gente quer ver ele não morreu. Alguma coisa aconteceu, Deus fez o sobrenatural. Entra aí, Pedro. Mas aí diz, aqueles irmãos, eles falaram: não, Rod, não é ele não, você está enganado. Isso nos ensina, meus irmãos, que a gente não pode duvidar da ação de Deus, independente da situação que nós estamos vendo agora. Porque a grande verdade que eles aqui viveram, o que Tomé viveu, a sua experiência com Jesus. Quando disseram os discípulos para Tomé: olha, nós vimos Jesus, o que foi que Tomé falou? Eu só acredito vendo. Se ele me mostrar, eu quero ver as marcas na mão, eu quero ver aqui do lado a perfuração, aí eu acredito. E muitas vezes nós somos assim, a gente só acredita vendo. A gente quer ver para acreditar, mas a gente deveria viver muito mais experiências sobrenaturais, irmãos. Viver o sobrenatural. Eu estava lembrando que há um tempo atrás, se eu não me engano, no ano passado, eu preguei uma série de mensagens falando sobre o novo normal. Não sei se vocês se lembram. E naquela época a gente estava voltando com algumas coisas, né? A igreja estava voltando para ser aberta, os irmãos voltarem para a igreja.
E a gente trabalhou esse tema, né? Que as coisas vão voltando ao normal aos poucos. Mas hoje, pensando, eu enxergo de forma diferente. Eu acho que a gente não tem que aceitar o novo normal. A gente tem que andar no sobrenatural. Porque se a gente aceita, você vai entender o que eu estou falando. Se a gente aceita o novo normal, a gente vai aceitar. Se eu ler a Bíblia, tudo bem. Se não ler, também tudo bem. Se eu orar, tudo bem. Se eu esquecer, também tudo bem. Isso é o novo normal de muitos. Se eu for para a igreja, tudo bem. Se eu não for, também tudo bem. Isso é o novo normal para muitos. Mas a gente não pode, meus irmãos, aceitar certas coisas. A gente tem que viver no sobrenatural. A igreja, ela é um ambiente sobrenatural. Nós somos filhos de Deus. Habita em nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é natural. Ele é sobrenatural. E a gente precisa caminhar no sobrenatural. Então, meus queridos, descanse, descanse. Porque Deus, Ele vê o que você está passando. Deus, Ele ouve a sua oração. E Deus, Ele luta por nós. Deus luta por nós. Eu creio nisso. Quando eu li esse texto, essa semana, para compartilhar com os irmãos, para começar a construir um sermão, eu pude entender isso. Deus é quem luta por nós. É Deus que vai à nossa frente, irmãos. Deus é quem luta por você, você crê nisso? Então você pode aplaudir o Senhor. Eu já vou concluir, se o pessoal do louvor quiser vir, por gentileza. Porque o que diz aqui no finalzinho do texto? Herodes, que é aquele que tinha matado Pedro, Tiago, e que estava prestes para matar a Pedro. Ele diz aqui que ele não honrou, ele não glorificou a Deus. E aí eu estava pensando que muitas vezes Herodes é os nossos inimigos. Você não tem inimigo? Você tem inimigo? Eu tenho. A minha colocação foi duas situações. Foi uma pergunta, a irmã Elisa, que é a professora, sabe falar isso aí, né? A minha colocação foi uma afirmação e uma pergunta. Você tem inimigos? Uma pergunta. Uma afirmação. Você tem inimigos? Com certeza temos. Temos inimigos, não estou falando só de pessoas, porque acontece, né? Tem gente que vira inimigo da gente de graça. Só por você ser crente, o povo já é seu inimigo. Mas existem inimigos, escute isso, dentro de nós, que guerreiam. E a gente precisa vencê-los. Só um deles, para a gente não estender aqui, né, o horário. Só um deles, eu citei isso, o medo. Quantas vezes nós temos esse inimigo contra nós? Medo. Medo. E não se esqueça, irmão, eu quero que você saia com essa certeza no teu coração, que Deus não nos deu um espírito de medo. Verdade. Amém? Deus nos deu um espírito de ousadia. Aleluia. Deus nos deu um espírito de poder. Eu creio. Deus nos deu, Ele está em você, esse espírito de poder. Deus não deu um espírito de medo. Deus não deu um espírito de dúvidas. Deus não deu um espírito de incredulidade. Deus não deu um espírito de questionamento. Mas Deus deu um espírito de coragem, de fé, de ousadia, que com certeza, assim como a igreja primitiva venceu o problema ali de Pedro preso, orando, eu e você também, em nome de Jesus, vamos vencer na presença do Senhor. Você pode ficar de pé, senão eu não vou terminar. Que bom, que bom. Aí eu sei que
você está de pé, eu preciso liberar a igreja. Mas só para você ter ideia, mesmo com tudo aquilo, diz a palavra do Senhor, entretanto a palavra crescia e se multiplicava. Com tanto problema, Pedro preso, a igreja, né, que estava reunida orando, mas às vezes com medo, tímida, mas Deus fazendo um milagre. Diz que a igreja crescia e se multiplicava. Quantos querem viver isso aqui? Eu quero viver isso. Porque mesmo talvez com medo, com inimigos dentro de nós, eu quero acreditar que Deus está agindo a nosso favor. Mesmo com situações adversas que você não está vendo, eu quero acreditar que Deus luta por nós. Amém, irmãos? Deus luta por você, cremos. Como eu comecei? Descanse. Diga para você mesmo: descanse. Deus está no controle. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, em tua presença que estamos nessa manhã, nós te adoramos, glorificamos o teu nome por essa oportunidade, Deus, de estarmos na tua casa. Obrigado pela tua palavra, que teu Espírito Santo falou ao nosso coração, que o inimigo não roube essa palavra, essa semente, Deus, mas que essa semente plantada em nossos corações venha crescer e dar frutos, ó Deus. Assim como a igreja orava e Pedro foi liberto daquela prisão, eles viveram o sobrenatural. Assim também nós vamos viver, Pai. Não importa a situação que estamos vivendo, mas cremos pela fé que o Senhor está preparando algo novo, que o Senhor está preparando novas etapas, novas situações para nós vivermos o sobrenatural. E nós queremos ser uma igreja que ora, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive o sobrenatural de Deus. Ver Deus agir aqui entre nós e através de nós. Abençoa os meus irmãos nessa manhã. Cuida de cada detalhe e que nós, você, descanse no Senhor. Declaro isso sobre a tua vida. Descanse no Senhor esta semana. A palavra de Deus, o Espírito Santo está falando para você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. A palavra do Senhor está dizendo para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado nas nações. O Senhor será exaltado na tua vida. Descanse, entregue tudo para Deus. Está aqui, Deus, nossas vidas, nossos problemas estão nas tuas mãos. Cuida de cada um de nós. Tira, Deus, qualquer ansiedade, preocupação do nosso coração. E que possamos, a partir desse texto, descansar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus